Olá, meu nome é Alessandro Costa, sou mestre em Ciência Política, especialista em Direito Eleitoral e, ao longo da semana, estivemos debatendo, conversando sobre o direito eleitoral e, mais especificamente, sobre as ações eleitorais que podem ensejar a cassação de um registro de um candidato, do seu diploma ou até mesmo do seu mandato, se esse candidato já estiver empossado e no exercício da sua legislatura ou em exercício do Poder Executivo, seja ele presidente, governador, prefeito. Hoje, no encontro de hoje, estaremos recebendo alunas que vão debater sobre questões que ficaram a ser melhor explicadas ou dúvidas que eles eventualmente tenham que a gente possa esclarecer. Então, no Saber Direito Responde de hoje, estamos aqui com a nossa aluna Loane, a nossa aluna Cleia e a aluna Andréia, que vão estar aqui comigo e com vocês, debatendo um pouco mais sobre direito eleitoral. Para começarmos, vamos começar com a Loane, que tem uma dúvida específica sobre uma matéria debatida já na terceira aula do curso que tivemos essa semana. Professor, um eleitor, ele pode impugnar uma candidatura? Interessante falar sobre isso, Loane, porque há uma dúvida premente sobre os legitimados para fazer uma impugnação a uma candidatura. Essa legitimação, ela já está prevista no artigo 11 da Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 1997, a chamada Lei das Eleições. E os legitimados ali estabelecidos são candidatos, quaisquer candidatos daquele pleito, os partidos políticos que estejam participando daquele pleito eleitoral, também coligações, eventualmente um partido político pode ter lançado esses candidatos coligados com outros partidos. Essas coligações podem também impugnar um mandato. E também o próprio Ministério Público pode impugnar um registro de candidatura, e é especificamente sobre isso que vamos falar. A dúvida da nossa aluna Loane é se um eleitor, um cidadão, pode fazer essa impugnação. Infelizmente não há essa previsão. Como eu acabei de falar, o rol de legitimados é um rol taxativo. E o eleitor não está ali em curso nesse rol de legitimados. Entretanto, é importante ressaltar que o eleitor pode levar ao conhecimento do juiz eleitoral uma notícia de inelegibilidade, Loane. Essa notícia de inelegibilidade corresponde a algum ilícito que o eleitor saiba daquele candidato que possa ensejar, junto ao seu registro de candidatura, a impugnação. E aí, cassando-se o registro desse candidato, obviamente que ele não poderá ser diplomado, ou se o for, por conta ainda de não ter sido julgado esse registro, ele eventualmente poderá ser cassado o seu próprio mandato. Então, para esclarecer, o eleitor, sabendo de uma notícia, de uma irregularidade, de qualquer candidato, efetivamente ele não pode subscrever uma petição, impugnando esse registro de candidatura, mas ele pode levar ao juiz eleitoral a notícia dessa irregularidade e o juiz, levando em consideração aquela notícia, pode sim, ele, ao decidir o registro de candidatura, indeferir esse registro, indeferir a candidatura desse cidadão que tem irregularidades que o impeçam de continuar o seu pleito. Então, nesse caso, tão somente a notícia de inelegibilidade é o direito do eleitor levar até o juiz para impugnar esse registro de candidatura. Continuando com as nossas perguntas, vamos agora à Cleia, a nossa aluna Cleia, que também deve ter aí uma pergunta específica sobre as ações eleitorais que debatemos durante toda a semana. Cleia, Sim. por favor. Professor, em relação à AIRC, de quem é a competência, o processamento e o julgamento? Interessante, Cleia, porque a AIRC, a ação de impugnação do registro de candidatura, ela tem competências diferentes a partir das candidaturas que são lançadas. Digo isso porque uma candidatura de um prefeito ou um vereador, um prefeito, um vice-prefeito, um vereador, essa tramitação dessa impugnação desse registro vai ser no mesmo juízo em que está adstrito, ou seja, em que deve ser responsabilizado todas as outras ações que vão ser apresentadas contra esse candidato. Então, no caso de prefeito, vice-prefeito e vereador, é no juízo eleitoral, a primeira instância da organização judiciária eleitoral.
No caso, por exemplo, de governador, vice-governador, deputado estadual, deputado federal e senador, a instância competente para julgar o registro de candidatura é o Tribunal Regional Eleitoral competente para aquele candidato. Então, se ele é um candidato de São Paulo, o TRE de São Paulo será o competente para julgar o registro de candidatura. Se ele é responsável por julgar o registro de candidatura, também o será para julgar a ação de impugnação a esse registro de candidatura. Assim também é no caso de presidente da República e vice-presidente, que a competência é exclusiva do Tribunal Superior Eleitoral. Então, para cada esfera de candidatura, há uma competência exclusiva. Como eu falei, prefeito, vice-prefeito, vereador, juiz eleitoral. Para governadores, vice-governadores, deputados estaduais, deputados federais ou distritais e senadores, é o Tribunal Regional Eleitoral. E para presidente da República, vice-presidente da República, o Tribunal Superior Eleitoral é o competente tanto para julgar o registro da candidatura, quanto para eventuais impugnações a esses registros de candidatura. Completando a rodada agora, da nossa primeira rodada de perguntas, vamos falar com a Andréa, que deve ter também uma pergunta sobre os nossos questionamentos eleitorais, que são diversos. O direito eleitoral, como eu venho falando ao longo do curso, é uma ciência que tem muitas peculiaridades. Então, temos aqui um momento adequado para respondermos sobre essas diversas peculiaridades. Andréa, por favor. Professor, poderia ser movida uma ação de impugnação de registro de candidatura por uma ilegalidade de mandato anterior? Interessante o questionamento, porque ele observa situações que dizem respeito a fatos pretéritos e que, eventualmente, podem ser utilizados para uma impugnação ao registro de candidatura. Então, explicando melhor isso, imaginemos que um candidato ele tenha contra si uma inelegibilidade, que falamos durante a semana, ou seja, uma impossibilidade de se candidatar porque está inelegível. Essa inelegibilidade, ela foi resultado de uma ação referente a um pleito anterior. Essa ação, sendo referente a um pleito anterior, ela deve ser objeto de uma impugnação logo após o registro de candidatura desse cidadão nesse novo pleito. Então, quando ele faz o seu registro de candidatura, é publicado um edital. Após 5 dias, esse edital tem 5 dias para que se apresentem impugnações a esse registro de candidatura. Essa inelegibilidade anterior, ela tem que ser apresentada nesse momento. Se não for, haverá uma preclusão. Agora, a AIME, da qual você se refere, a ação de impugnação ao mandato eletivo, ela deve ser apresentada até 15 dias após a diplomação, mas sobre fatos referentes a essa eleição. Então, explicitando melhor, há momentos em que são necessários ser observados para a impugnação ou de registro ou de mandato eletivo. Se já há uma inelegibilidade quando o cidadão se candidata, registra a sua candidatura, é nesse momento do registro da candidatura, até 5 dias da publicação desse edital, que se deve apresentar. Olha, estou apresentando aqui, quem são os legitimados? Serão partidos políticos, candidatos, coligação e o próprio MP. A partir da publicação do edital desse registro, qualquer um desses legitimados vai lá e faz a impugnação desse registro. Eu estou apresentando aqui uma certidão comprovando que há um julgamento já em segunda instância ou colegiado que traz a esse candidato um óbice para que ele se candidate nessas eleições, ou seja, ele é inelegível. Passado o momento do registro de candidatura, se não foi apresentado, há uma preclusão. Ou seja, esse candidato poderá continuar com a sua eleição normalmente. Entretanto, se durante o curso dessa nova candidatura, ele, por exemplo, abusar do seu poderio econômico, utilizar uma quantidade exorbitante, por exemplo, de cabos eleitorais, porque ele tem recursos financeiros para isso, e a partir disso ele desequilibrar a corrida eleitoral, poderá, sim, ser apresentado até 15 dias após o registro, o registro da diplomação dele, uma ação de impugnação a mandato eletivo, que é a AIME, referente a irregularidades desse mesmo pleito. Bom, completamos aqui a primeira rodada, mas, como eu disse, o direito eleitoral ele é revestido de nuances que, de eleição para eleição,
começam a se agudar, elas cada vez mais pululam nos tribunais eleitorais. Por conta disso, tenho certeza que a Loane tem mais uma pergunta que possamos aqui tentar debater acerca dessas ações eleitorais. Professor, em relação ao abuso de poder, como se configura? O abuso de poder, Loane, ele tem nuances que podem ser tanto o abuso de poder político quanto econômico. E é importante ressaltarmos essas diferenciações, porque ambas as situações podem ensejar, novamente, como vimos durante a semana, cassação do mandato de se eventualmente esse candidato que utilizou dessas irregularidades tivesse sido eleito. Pode demorar a ação, mas no momento em que ela tiver sido julgada, em última instância, não couber mais recurso, se ela for julgada procedente, esse candidato que eventualmente tenha sido eleito, ele vai ter que ser apiado do seu mandato. E por quê? Porque o abuso de poder é nefasto para a democracia brasileira. O que é o abuso de poder? O abuso de poder político é a utilização da máquina administrativa. É um governante que utiliza das benesses que ele tem por conta de exercer um cargo público. Por exemplo, um governador que utiliza todo o aparato do Estado para fazer campanha eleitoral pessoal. É óbvio que isso é nefasto. Por quê? Porque os outros candidatos não têm essas mesmas benesses. Então, o pleito eleitoral está desequilibrado. Um prefeito que utiliza, por exemplo, a rádio da prefeitura para fazer jingles da sua própria campanha. Olha só, que coisa nefasta e que coisa que deve ser combatida. Esse abuso de poder político também pode ser seguido de um abuso de poder econômico, como começamos a falar ainda nesse programa de hoje. Ou seja, a utilização de numerário de recursos financeiros de tal monta que vão também desequilibrar. Um candidato que utiliza um número excessivo de cabos eleitorais, o candidato que utiliza os seus recursos para compra de votos, todos esses abusos, sejam poder político ou abusos de poder econômico, são abomináveis e, por isso, devem ser, sim, objeto das ações eleitorais. Como vimos ao longo da semana, são objeto, por exemplo, da AIGE e da AIME, que podem cassar o registro de candidatura desse candidato. Bom, encerramos aqui esse primeiro bloco, com perguntas muito pertinentes ao direito eleitoral, mas voltamos daqui a pouco com mais perguntas e mais debates sobre ações eleitorais. Olá, estamos de volta para continuarmos esse debate e o esclarecimento de dúvidas acerca do curso que estivemos juntos ao longo da semana, referente a ações eleitorais. E nesse momento, a Cleia, nossa companheira acadêmica de hoje, vai fazer mais uma pergunta sobre ação eleitoral. Então, dentre as ações eleitorais que foram apresentadas, eu gostaria que o senhor explanasse mais sobre a finalidade da AIGE. Ok, Cleia, isso nos dá a oportunidade, inclusive, de adentrar um pouco mais sobre o que acabamos de falar sobre abusos durante a campanha eleitoral. E a partir daí, é importante observar que a AIGE tem como fundamentos o combate, ao longo do pleito eleitoral, de situações que ensejam abuso de poder econômico, abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação. Então, num exemplo de cada um desses ilícitos eleitorais, podemos dizer o seguinte: configura o abuso de poder econômico, por exemplo, a utilização exagerada de cabos eleitorais, a distribuição de benesses compradas com recursos próprios ou não do próprio partido, que configurem uma desproporcionalidade em relação ao que se gastou com aqueles produtos, com aquelas benesses, em relação a outras campanhas, podem configurar também. A própria compra de votos, além de um ilícito configurado no artigo 41A da Lei 9.504, de 1997, captação ilícita de sufrágio, pode configurar também esse abuso de poder econômico por conta dos recursos que foram movimentados para essa prática nefasta de compra de votos. Já o abuso de poder político, como conversamos ainda hoje nesse programa, também pode se configurar, por exemplo, quando um prefeito utiliza, por exemplo, já durante a campanha, de servidores da prefeitura para que eles organizem, por exemplo, o palanque do comício que ele vai fazer dali algumas horas. Então, ele está lá na prefeitura, exercendo seu cargo de prefeito. Obviamente que durante a campanha ele pode, sim, se for candidato à reeleição, participar
dos programas de campanha, dos projetos de campanha, dos encontros de campanha, mas ele não pode utilizar para isso servidores da própria prefeitura, não pode utilizar maquinário. Imagine que se utilize ali os computadores da prefeitura para encaminhar a mala direta para os cidadãos daquele município pedindo voto. Então, tudo isso é um abuso de poder político também. E o uso indevido dos veículos de comunicação é, por exemplo, imagine que essa mesma prefeitura, ela tem um boletim informativo que ela distribui para os munícipes ao longo de toda a gestão daquele prefeito. Mas, durante o período eleitoral, ele começa a colocar esse boletim mais robusto, com mais páginas, e em cada página aparece, por exemplo, a foto do prefeito, encontros que ele participou, uma entrevista. A cada boletim se faz uma menção a esse prefeito de forma que possa veicular não aos seus atos como gestor, mas aos atos de campanha eleitoral. Então, esse abuso do veículo de comunicação também é um abuso nefasto que vai ser combatido pela ação de investigação judicial eleitoral, a AGE. Então, os objetos que são propícios para essa ação: abuso de poder político, abuso de poder econômico e o uso indevido dos meios de comunicação. Cléia. Passando agora a nossa aluna Andréia, verificamos agora mais uma dúvida para que esse debate continue, para que esse debate sempre continue a bem da democracia brasileira, porque estamos falando aqui, em última análise, de um exercício da cidadania. Tanto o voto é o exercício da cidadania, quanto os instrumentos que levam o cidadão a apiar do cargo aquele eleitor, aquele cidadão que se candidatou, mas praticou ilícitos durante a campanha. Então, vamos à pergunta da Andréia. Partido político e coligação partidária poderão figurar no polo passivo em uma ação de investigação judicial eleitoral? Andréia, embora o partido político e coligação sejam sujeitos ativos, polo ativo de uma ação de investigação judicial eleitoral, ou seja, eles podem apresentar uma ação de investigação judicial eleitoral contra um candidato, por exemplo, que tenha feito qualquer uma dessas atitudes que acabamos de falar. Tenha abusado economicamente, abusado de forma política, utilizado a máquina estatal para o seu benefício, ou utilizado veículos de comunicação para fazer campanha eleitoral enquanto se aproveitando dessa benesse de gestor. Tudo isso é objeto de uma AGE que pode ser apresentada por um outro candidato, por um partido, como você acabou de dizer, por uma coligação e também pelo MP. Agora, esse partido não pode ser objeto do polo passivo, ou seja, ele não pode ser vítima de uma AGE, porque a AGE, em última instância, ela tem como sanção primordial a cassação de um mandato e a inelegibilidade. O partido político, então, não estaria incerto nessa natureza. O partido não pode ficar inelegível e não se caça o mandato do partido, mas do candidato. Mandato esse que ele está exercendo. O STF já afirmou categoricamente, inclusive em sede de discussão de fidelidade partidária, que em grau de eleições proporcionais, ou seja, no legislativo, deputados federais, estaduais, distritais, a vaga conquistada pelo candidato, ela pertence ao partido. Mas não estamos falando disso. Estamos falando de possibilidade de um partido ser objeto de AGE. Nesse caso, não. Porque, embora esse cargo, esse mandato pertença ao partido, não se caça o mandato de um partido e nem se torna um partido inelegível. Por conta disso, a AGE, já disse a jurisprudência do TSE, não cabe para ser apresentada contra partido ou coligação. Continuando a nossa conversa, tá no nível já bastante proficiente, porque diz respeito a questões que foram debatidas durante a semana e que encontramos a todo momento durante o curso das eleições, e vamos encontrar a cada 2 anos, porque a cada 2 anos temos eleições no Brasil. Sejam elas eleições gerais, sejam elas eleições municipais. Por conta disso, a Loane tem mais uma pergunta sobre ações eleitorais. A mini-reforma eleitoral alterou o calendário de registro de candidatura? Muito importante questionar sobre isso, porque isso é uma questão muito atual. É uma questão que diz respeito à mini-reforma eleitoral de 2015, configurada pela Lei 13.165 de 2015.
O que fez a Lei 13.065 de 2015? Ela reformulou várias questões, por isso chamada de mini-reforma. Alguns dizem que não foi tão profunda e não foi muito ampla, mas sim, modificou várias questões muito importantes do processo eleitoral. Entre eles, o que a Lohane acaba de nos perquerir, ou seja, o calendário para registro de candidatura. Importante dizer que antes da mini-reforma, o calendário de convenções partidárias, que é aquele momento em que os partidos escolhem os filiados que vão ser lançados às candidaturas, esse calendário dizia que de 12 a 30 de junho haveria convenções e que até 5 de julho do ano da eleição poderia se fazer o registro de candidatura. Então, o último dia para registro de candidatura era 5 de julho do ano eleitoral. A mini-reforma veio colocar um pouco mais para frente, perto das eleições, todo esse procedimento. O que eu quero dizer é que, a partir da mini-reforma, o registro na verdade, as convenções partidárias responsáveis por escolher os candidatos passam a ser de 20 de julho do ano da eleição até 5 de agosto. Então, de 20 de julho a 5 de agosto, o partido vai combinar com outros partidos se vai fazer coligação, vai escolher quem são aqueles filiados que vão ser levados ao pleito e quais os cargos que esses filiados vão se candidatar. Então, tudo isso serve para fazer uma preparação para o registro de candidatura. E o registro de candidatura, a data final, às 19 horas do dia 15 de agosto do ano da eleição. Então, mudou radicalmente todo esse procedimento. Antes, as convenções 12 a 30 de junho e o último dia, 5 de julho. Agora, as convenções de 20 de julho a 5 de agosto do ano da eleição e o prazo final para o registro de candidatura passa a ser 15 de agosto, 19 horas do dia 15 de agosto daquele ano da eleição. Continuamos nosso debate, nossas perguntas, porque a Cleia está aqui me olhando ansiosa, porque deve ter aí uma pergunta muito pertinente a esse nosso debate. Pois não, Cleia? Com certeza, professor. Bem como foi explicado as finalidades, todas essas ações, elas têm consequências. Eu gostaria que o senhor desse ênfase quais as consequências da AIME. Interessante falar sobre consequências, porque não seria perspicaz uma legislação eleitoral que apresentasse qual é o normativo, mas não tivesse efetivamente consequências para não segmento daquela norma que está sendo colocada. O que eu quero dizer com isso é que a AIME, a ação de impugnação ao mandato eletivo, tem um condão de impugnar o mandato. O que quer dizer isso? O cidadão que eventualmente tenha praticado um ilícito, um abuso de poder econômico, uma corrupção, uma fraude, durante aquele pleito eleitoral, durante o processo eleitoral, esse cidadão pode ser objeto da AIME, apresentado até 15 dias após a diplomação, e o resultado dessa AIME, em sendo deferido esse pedido, não cabendo mais recurso, seria simplesmente a cassação do mandato desse eleito. A cassação, mesmo ele estando já em exercício. Além disso, por conta da Lei Complementar 6490, alterada pela Lei Complementar 135 de 2010, a inelegibilidade passou a ser agora de 8 anos. Então, onde antes a Lei 6490, chamada Lei das Inelegibilidades, enquanto antes ela pregava uma inelegibilidade de 3 anos, com a lei chamada Lei da Ficha Limpa, a Lei Complementar 135 de 2010, essa inelegibilidade passou a ser de 8 anos. Então, é uma sanção severa. Há linhas da Lei das Inelegibilidades que essa inelegibilidade começa a contar após o prazo, por exemplo, numa condenação penal, após o prazo do cumprimento da pena. Então, imagine que um candidato tenha sido condenado penalmente, ele tenha sido condenado a 6 anos. Ele tem que cumprir essa pena de 6 anos e só após o cumprimento é que começam os 8 anos de inelegibilidade. E sabemos que, em matéria eleitoral, esse prazo é muito longo, porque é praticamente, Cleia, um ostracismo. O candidato que não está se mostrando ao público participando de eleições, obviamente que ele tende a ser esquecido. Então é importante falar, além da AIME, a AIGE,
ação de investigação judicial eleitoral, representações contra a compra de voto, todos esses dispositivos, as ações que nós vimos ao longo da semana, além de cassar o mandato, podem também ensejar essa inelegibilidade por pelo menos 8 anos desses candidatos que praticaram ilicitudes, e é isso que se espera mesmo da justiça eleitoral, uma justiça eleitoral efetiva, uma justiça eleitoral célere e uma justiça eleitoral que leve ao cidadão uma segurança jurídica que ele possa estar confiando em todo o processo eleitoral. É com muita satisfação que eu encerro o nosso debate com uma sensação de um debate produtivo, uma sensação de que perguntas muito pertinentes e dúvidas que cada brasileiro muitas vezes tem sobre esse processo, sobre como é realizada uma eleição no Brasil e quais os instrumentos para evitar ilicitudes durante esse processo eleitoral, foram aqui debatidos e foram, de certa forma, levados a todos aqueles que nos veem. Espero contar com vocês em outras oportunidades e sempre debatendo de forma bastante efetiva a justiça eleitoral, o direito eleitoral e o exercício da cidadania. Muito obrigado. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br.